As raízes do Curupira estão profundamente entrelaçadas nas tradições dos povos indígenas brasileiros, muito antes da chegada dos europeus. As diversas tribos que habitavam o vasto território que viria a ser conhecido como Brasil, reverenciavam esse guardião sagrado das florestas. As histórias sobre essa entidade eram transmitidas de geração em geração, por meio da tradição oral, servindo tanto como entretenimento quanto como ensinamento moral. Embora as histórias sobre o protetor das florestas sejam atemporais e tenham sido transmitidas oralmente por séculos, a primeira documentação escrita data do século XVI. As primeiras referências documentadas a ele aparecem nos relatos dos cronistas portugueses, que, ao explorar o Novo Mundo, registraram suas observações sobre os costumes e crenças dos povos nativos. Durante essa época, cronistas como Pero de Magalhães Gândavo começaram a escrever sobre as terras recém-descobertas e suas gentes. Eles descreveram a entidade mítica como parte das tradições indígenas, destacando sua importância na cultura local, refletindo a admiração e o respeito que os indígenas tinham pelo meio ambiente. A mitologia evoluiu ao longo dos séculos, adaptando-se às mudanças culturais e ambientais, mas sempre mantendo seu papel central como defensor da natureza. Como e por que o Curupira foi concebido? O personagem foi concebido pelos povos indígenas como uma personificação da força protetora da natureza. Na visão dos nativos, tudo na natureza estava interconectado e era dotado de espírito e vida. A figura, portanto, surgiu como um símbolo dessa crença, representando a própria alma da floresta. Ele encarna a sabedoria e a força da natureza, atuando como um guardião que protege a mata e seus habitantes contra qualquer ameaça. As histórias serviam não apenas para entreter, mas também para educar, ensinando as gerações mais jovens sobre a importância de respeitar e viver em harmonia com o meio ambiente. A lenda desencorajava a destruição das florestas e a caça desmedida, promovendo uma relação de respeito e reverência com o ecossistema. Esse protetor é geralmente descrito como uma criatura de pequena estatura, semelhante a um menino ou a um jovem homem. Sua pele é bronzeada, refletindo a cor dos habitantes da floresta. O traço mais distintivo é seu cabelo, que é de um vermelho brilhante e selvagem, como se estivesse em chamas. Seus olhos são penetrantes e de um verde intenso, lembrando as folhas das árvores que ele protege. Em algumas versões da lenda, ele é descrito com dentes afiados e um sorriso astuto, que dá uma sensação de mistério e poder. Esse ser mítico geralmente veste roupas feitas de folhas, cascas de árvores e outros materiais naturais, em harmonia com seu ambiente. Ele pode usar um cinto de cipó, e carregar uma zarabatana ou arco e flecha, ferramentas que utiliza para defender e proteger os animais da floresta. Em algumas representações, ele é adornado com colares e braceletes feitos de sementes, penas coloridas e dentes de animais, simbolizando sua ligação íntima com a fauna e a flora da mata. Habilidades. Tradicionalmente, ele é descrito com os pés virados para trás para assustar e confundir aqueles que o seguiam, reforçando sua imagem mística e temível. No entanto, por ser uma entidade poderosa da natureza, possui uma habilidade mágica comum a todos os guardiões da floresta, o passo mágico. Essa habilidade age de forma diferente em cada entidade, e no Curupira, permite que suas pegadas sejam marcadas de forma invertida enquanto corre, com o propósito de confundir aqueles que tentam segui-lo. Essa característica aumenta o mistério ao redor da figura mítica e simboliza seu domínio sobre a floresta e seu conhecimento das trilhas ocultas. Movimentação rápida. Esse ser protetor tem a capacidade de se mover rapidamente e com agilidade pela floresta. Sua velocidade é tão grande que ele parece desaparecer e reaparecer em diferentes locais, tornando quase impossível para qualquer intruso prever seus movimentos ou capturá-lo. Criação de ilusões. Uma das habilidades mais temidas desse guardião é a criação de ilusões. Ele pode fazer isso através de assovios longos e contínuos, ou pelo aroma perfumado que exala das suas pegadas. Os sons que emite, e o aroma das suas pegadas, desorientam e assustam aqueles que não respeitam a mata. Os caçadores pegos nessas ilusões, veem trilhas falsas, ou animais que desaparecem no ar, que os levam vagarosamente para fora da floresta. Força sobrenatural. Apesar de sua pequena estatura, a criatura possui uma força descomunal. Ele pode derrubar árvores, levantar pedras enormes e enfrentar qualquer um que ameace a floresta. Pré-colonização.
Antes da chegada dos europeus, a figura reverenciada já era uma parte vital das tradições indígenas do Brasil. Suas histórias eram contadas ao redor das fogueiras e durante os rituais, passando de geração em geração. Ele era visto como um guardião espiritual que assegurava o equilíbrio e a harmonia da floresta. Ao longo dos séculos XVII, XVIII e XIX, a figura protetora continuou a ser uma parte vital do folclore brasileiro. As histórias sobre ele se espalharam pelas diversas regiões do país, adaptando-se às particularidades culturais e ambientais de cada área. Durante esse período, as lendas serviram como uma forma de resistência cultural dos povos indígenas, preservando suas crenças e tradições em face da colonização e da exploração. No século XX, a entidade protetora começou a aparecer com mais frequência na literatura, na música e em outras manifestações culturais brasileiras. Ele também se tornou um símbolo de resistência ambiental, representando a luta contra a destruição das florestas e a exploração desmedida dos recursos naturais. No século XXI, a relevância do guardião se intensificou nas discussões sobre conservação ambiental e sustentabilidade. Ele é frequentemente mencionado em campanhas de preservação da natureza e em programas educacionais que buscam sensibilizar as novas gerações sobre a importância de proteger o meio ambiente. Além disso, a figura é celebrada em festas populares e eventos culturais, reforçando sua posição como um ícone do folclore e da cultura brasileira. A lenda do Curupira, portanto, não é apenas uma história do passado, mas uma narrativa viva que continua a evoluir e a inspirar. Ele é um símbolo poderoso da necessidade de proteger nossas florestas e de viver em harmonia com a natureza, lembrando-nos da sabedoria e da força dos nossos ancestrais.